Língua 20, uma porta aberta ao mundo. Oi, gente, tudo bem? Tomara que sim, gente. Como estamos hoje para nosso segundo vídeo sobre as regras de acentuação gráfica. Já vimos no primeiro vídeo os tipos de palavras que existem na língua portuguesa, de acordo com a inflexão da voz ou sua sílaba tônica, que são divididas em ossítonas, parossítonas e proparossítonas. Aí estão, né? Aí apareceram, né? Cítonas ou oxítonas, parossítonas e proparossítonas. Já vimos que todas as proparossítonas se acentuam, aquelas que têm maior inflexão da voz na antepenúltima sílaba, todas elas são acentuadas graficamente, já vimos, tá? Ficam estas duas aqui, cítonas, parossítonas. Já vimos as regras de acentuação da acentuação gráfica, né? Das palavras cítonas ou oxítonas, tá? Nosso objetivo neste vídeo é aprofundar, conhecer mais algumas regras que regem a acentuação gráfica da língua portuguesa, de algumas palavras em português. Preparados? Lembrem, precisamos de duas coisas, que? Paciência, muita paciência e perseverança. Temos que perseverar, né? Para poder aprender bem. Continuemos então, vamos para as regras das palavras parossítonas. Já sabemos que as proparossítonas todas se acentuam. Já vimos as oxítonas, vamos para as parossítonas. Quando se acentuam as parossítonas? Muito bem, essas parossítonas se acentuam quando estão terminadas em L. Por exemplo, fácil. Aí, terminada em L. Fácil. Está terminada em L e é parossítona, porque a maior inflexão da voz acontece na penúltima sílaba. Fácil. Então, marcamos o acento gráfico aí, acento agudo, né? Fácil. Também quando terminam em N. Pólen. Atenção, pólen. Muito bem, a maior inflexão da voz está na penúltima sílaba e se acentua porque termina em N. Pólen. Muito bem, atenção com a regrinha. As parossítonas terminadas em N são acentuadas, hífen, por exemplo, mas as que terminam em ENS não. Tá bom? As que terminam em N são acentuadas, por exemplo, pólen, que aí temos, ou hífen. Mas as que terminam em ENS não se acentuam. Por exemplo, hífens, que é o plural de hífen, não se acentua. Jovem, jovens, que é o plural de jovem, não se acentua, porque termina em NS, não em N. Tudo bem? Fica claro? Continuemos então. Terminadas em R, todas as proparossítonas terminadas em R se acentuam. Cadáver. Cadáver. Acentuada, por quê? Porque termina em R e é parossítona, ou seja, a maior inflexão da voz acontece na penúltima sílaba. Cadáver. Também quando terminam em PS, as parossítonas se acentuam. Bíceps. 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 É uma palavra parossítona porque a maior inflexão da voz acontece na penúltima sílaba e termina em PS, então se acentua graficamente. Bíceps. Igualmente se acentuam as paroxítonas terminadas em US. US. Vírus. Vírus. Maior inflexão da voz na vi, então se acentua. Por quê? Porque é parossítona e termina em US. Vírus. Também se acentuam as parossítonas terminadas em I ou em IS. Por exemplo, júri ou lápis. Júri. Parossítona terminada em I se acentua. Lápis. Parossítona terminada em IS se acentua graficamente. Acentua-se as parossítonas terminadas em OM ou em ONS. Por exemplo, landum, landum, parossítona, maior inflexão da voz na penúltima sílaba, se acentua graficamente porque termina em OM. Íons. Íons.
Igualmente, paroxítona, maior inflexão da voz na penúltima sílaba e se acentua porque termina em ONS. Se acentuam as paroxítonas terminadas em UM e em UNS. UM e UNS. Atenção. Álbum. Álbum. Paroxítona. Então, sendo ela paroxítona, deve acentuar-se graficamente. Por quê? Porque termina em UM. E álbuns, paroxítona, deve acentuar-se graficamente porque termina em UNS. Igualmente, se acentuam as paroxítonas terminadas em ou ans, ou em ou ans. Vamos lá para o exemplo. Órfã. Paroxítona, maior inflexão da voz na penúltima sílaba, terminada em A nasal, então se marca o acento tônico. Gente, lembrem uma coisa, atenção aqui, lembrem que o acento tio e o acento agudo, ambos os dois são acentos tônicos. Nessa palavra que temos aqui, que é a palavra órfã, essa palavra tem dois acentos, tem acento agudo e tem acento tio, tá? Mas prevalece o acento agudo na hora da inflexão da voz. Não é órfã, não é órfã. Prevalece o acento agudo, órfã, órfã. Aí, nesse caso, o que está fazendo esse acento aqui é nasalizando a A. Tudo bem? Tá claro? Continuemos então. Vamos lá. Órfãs, tudo bem? Órfãs também se acentua, termina em ANC. Órfão, termina em ão. E órfãos, termina em ãos. Todas essas palavras, então, por serem elas paroxítonas e terminadas em ans, ão ou ãos, são acentuadas. Também se acentuam as paroxítonas quando terminam em ditongo oral, seguido ou não seguido de S. Vamos ver. Lembremos, ditongo. Ditongo é quando duas vogais estão juntas na mesma sílaba. E ditongo oral é quando duas vogais orais estão juntas na mesma sílaba. Tá bom? Então, voltemos à regra. Ditongo oral seguido ou não de S. Jockey. Aí temos um ditongo oral. Ditongo oral é I. Então, como é uma proparoxítona e termina em ditongo oral e I, deve ser acentuada. Jockey. E túneis, igualmente, termina em ditongo oral e I, seguido de S. Então, por ser essa palavra uma proparoxítona, deve acentuar-se graficamente. Túneis. Jockey. Túneis. Atenção, temos dois prefixos que não são acentuados, que é semi e todos os prefixos que terminem em I e super, todos os prefixos que terminem em R. Os prefixos que terminarem em I ou em R, como semi e super, não são acentuados, tá bom? Fique claro. Vamos ver um exemplo. Esse aí é o super-homem, super-herói, né? Super-homem, Superman, el super-homem. Super-homem, temos o prefixo super, esse terminado em R, não se acentua. Acentua-se nas paroxítonas terminadas em ditongos crescentes. Que são ditongos crescentes? Aí estão. Ditongo crescente é EA ou EAS, OA ou OAS, EL ou EOS, UA ou UAS, IA ou IAS, UE ou UES, IE ou IES, UO ou UOS, IO ou IOS. E aí temos os exemplos. Mágoa. Mágoa se acentua porque é paroxítona e termina em um ditongo crescente, OA. Ditongo crescente, OA. Mágoa. Régua. Régua se acentua porque paroxítona e termina em um ditongo crescente, UA. Férias. Ai, que bom. Quando será que a gente vai de férias? Que legal. Mas vamos lá. Férias, então, vacaciones, férias.
essas férias se acentuam porque terminam em ditongo crescente IA seguido de S. Férias. E todas elas três são paroxítonas. Então se acentua. Muito bem, aí temos as regras de quando acentuar as palavras paroxítonas. Oh, meu Deus do céu, são muitas regras, né? Que monte de regras. Gente, mas vou dar uma dica para vocês que vai servir muito. Atenção nesta dica com as paroxítonas. Atenção, olhem na dica. A maioria das paroxítonas terminam em A, E, O ou em M. A maioria delas. Podendo não ser seguida de S. Ou seja, terminam em A ou em As, em E ou em Es, em U em Os, ou em E ou ENS. Essas paroxítonas, por serem a maioria, não são acentuadas graficamente. Boa notícia, gente! Então, a maioria das palavras paroxítonas que terminam em A, E, O ou M, seguidas ou não de S, são a maioria. Essas não se acentuam. Então, você pode fazer duas coisas. Aprender aquelas tabelas que já vimos com as regras de quando se acentuam as paroxítonas, ou fica muito mais fácil, aí não vai contar para ninguém, né? Aqui entre eu e vocês. Aprende aquelas que são paroxítonas, mas aprende quais não se acentuam. O resto acentua, tá? Aprende que as paroxítonas terminadas em A, E, O ou E, M, ou As, Es, Os, não se acentuam nunca. E assim fica muito mais fácil, não acham? Ai, meu Deus, eu acho que até aqui é suficiente com esse vídeo. Gente, que monte de regras. Temos que aprender, pessoal. Vamos lá. Eu sei que vocês podem. Vocês são muito espertinhos e todos nós juntos vamos estar nos ajudando para aprender todas estas coisas. Então, uma das ajudas, vá lá para a página, vá lá para o link, fazer os exercícios que têm que ser feitos antes de continuar com a terceira parte. Muito bem, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um abração para vocês e lembrem que Língua Vídeo é uma porta aberta ao mundo. Não perca o próximo vídeo, viu? Tchau, até mais.